Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Josimar Machado. Agora também aqui no YouTube, dando umas palavrinhas, trazendo alguns assuntos, principalmente em português e inglês. Então se você tiver dúvida ou até mesmo quiser questionar alguns detalhezinhos, algum assunto da matéria, já que o momento nos cabe a ficar em casa, home office, trabalhando em casa, devido à questão desse nosso processo entre coronavírus e tal. Mas assim, no que eu puder ajudar, estarei disposto aí para tentar. O que eu não souber também vou dando uma pesquisada, busco e trago para vocês também. É uma aula do presente simples, né, para poder fazer um diferencial para vocês, tanto em português como também em inglês. Hoje nós veremos o Simple Present, pelo menos para aqueles que são meus alunos, já estão também habituados, ou até mesmo ex-alunos, ou aqueles que olham para mim e falam, tá, para que serve isso? Por que usar o Simple Present, ou por que existir isso, né? Mas vocês vão ver, é bem simples, alguns detalhezinhos para não confundir. Hoje nós não entraremos no verbo to be, e nem muito menos na interrogativa e negativa. Próximo vídeo sim, vou fazendo por etapas, uma forma mais de vocês irem praticando e entendendo separadamente, já que em aula, em sala de aula, já acaba não tendo tanto tempo, porque é tanta informação e você acaba tendo níveis diferentes de pessoas em questões de conhecimento. Então aí fica a dica, fica algo para vocês estudarem um pouco mais. Então olha só galera, Simple Present. Nada mais nada menos, o que é esse Simple Present? É o tempo verbal, que vai discorrer o verbo. Por que é o verbo? O verbo é o principal. Ele gera a ação. Eu vou para casa. Se eu vou, eu estou indo, esse vou é uma ação. O presente simples, nada mais nada menos, ele gera algumas verdades universais. Ele trabalha a questão de sentimento, desejo, opiniões. É bem simples essas ideias. Vou colocar aqui algumas frases para começarmos a vermos e a partir dela nós vamos seguindo o assunto de hoje. Veja, uma ação habitual. My sister studies in the morning. Ou seja, a minha irmã estuda de manhã. Isso é uma questão habitual, de hábitos. Uma situação atual. Eu vou à loja. I go to the store. Eu vou à loja. Um desejo. Eu quero almoçar com minha mãe hoje. A frase I want to have lunch with my mother today. Essa frase, eu quero almoçar com minha mãe hoje, é um desejo e uma verdade universal. Nesse caso aqui, eu usei a frase o céu é azul. The sky is blue. Para o presente simples, o que é interessante nós focarmos e vermos essa parte? É ver a questão do verbo. O verbo é o que vai direcionar para que nós consigamos ver se ele está no presente, no passado ou lá no futuro. Aqui eu tenho o que? My sister, que é nada mais nada menos o nosso sujeito. O verbo studies já está na terceira pessoa. Ele foi modificado. Nós vamos ver essas modificações no decorrer do vídeo. Então, o studies é o nosso verbo para facilitar. Então, a frase ela é composta. Sujeito, o verbo e o in the morning é um complemento. Ou seja, poderia ser à tarde que ela estuda. My sister studies in the afternoon. Ou seja, que ela estuda de tarde. Qualquer outra situação para ser um complemento da frase. Um pouco mais à frente, pensando no quê? Nos pronomes. O que é pronome? Pronome é aquilo que substitui o substantivo. Então, se nós temos aqui o my sister é o nosso sujeito. My sister não pode ser eu, nem muito menos você, mas é ela. Então, she, a substituição. Sendo ainda o sujeito, e automaticamente passa a ser aí o pronome. O studies é o nosso verbo. Pronomes, pronouns,
o I, you, he, she, it, we, you, they. São os pronomes do inglês, que é o que vocês estão usando, que vocês conhecem. Isso aqui é quase que universal. Conhecendo eles, vocês vão para frente, com certeza, aí agregando mais informações também. Então, olha só a divisão. Como que nós vamos dividir a questão dos pronomes? I, you, he, she, it serão primeira, segunda e terceira pessoa do quê? Do singular. I, you, o he, she, it. O he, she, it são 3 que vão dar para a terceira pessoa. Que é o ele, ela, isso ou isto, que é o it para seres, coisas e animais, né, que você usa o it. Então ele pode ser transformado para cá. Só que é singular. Então esses 3 aqui é o que vão sofrer as alterações. Os demais não vão sofrer alterações. Mas aqui sim. E o we e o they também primeira, segunda e terceira pessoa, porém do plural. Essa regrinha, essa tabelinha aqui, se vocês conseguirem decorar, ó, show de bola. Porque a partir daí vocês vão conseguir ver como que anda. Até lá no final vou colocar um exercício para vocês de classificar as frases. Aí, classifique as frases. Essa está lá na primeira pessoa do singular no simple present, ou no presente simples. Está lá na primeira pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Aí vocês conseguem definir e entender um pouco mais esse processo. Não só para o presente simples, mas para os demais tempos verbais. Presente, passado, futuro, e assim segue adiante. Na conjugação verbal, ou seja, quando você vai conjugar o verbo, você tem o quê? Você tem a questão dos verbos. O verbo, o nome dele, ele vem antes com o to. No inglês, então, quando você quer falar o nome do verbo, o verbo no infinitivo, ele tem o to. To speak, verbo falar. To play, verbo jogar. Porque na hora da conjugação da frase, eu falo, I speak. Eu não vou usar o to. Porque se eu falar I to speak, eu falar. Mas eu falar não fica interessante, né? E não é audível. Para nós, eu falo porque está sendo feita a conjugação verbal. Play. I to play, eu jogar, fica estranho a sonoridade para nós. Então, por isso que na hora da conjugação o to sai. O to é só para dar o nome do verbo, por isso que é o nome no infinitivo. Quando chega na terceira pessoa, eles vão sofrer alterações conforme a terminação do verbo. Então, o verbo terminou com algumas letras. Essas letras são correspondentes, ou vou acrescentar, ou vou tirar, ou algo eu vou fazer com esse. No presente, é o S, ES e IES, que nós vamos usar daqui a pouquinho. Olha lá, vamos pegar alguns exemplos aqui de alguns verbos. Por que eu deixei o he, she, it separado? Porque são aqueles que vão sofrer alteração. Nesse sofrimento, né, sofrer alteração, que é o que nós vamos, de acordo com a frase, quem é a pessoa, nós vamos colocando essas terminações. To speak, o verbo falar. Eu falo, I speak. Você fala, you speak. Nós falamos, we speak. Vocês falam, you speak. Eles ou elas falam, they speak. Agora, lá quando chega na terceira pessoa, que é o he, she, it, ou seja, ele fala, ela fala, o que vai acontecer com o verbo? Ele terminou com K. Eu vou colocar o S. Então, a frase, se for dizer assim que ela fala, então vai ser she speaks. Coloquei apenas o S porque o verbo terminou com K. Tem uma tabelinha lá para frente, eu vou adicionar para vocês verem e acompanharem também essas modificações referente aos verbos. I play, you play, na terceira pessoa, coloco o S, então fica plays. Tá, mas por que fica plays? Porque vai entrar a regra do Y. A regra do Y é bem tranquilinha também. O que nós temos de interessante? O Y terminou aqui, então virou play. Só que ao lado do Y eu tenho uma vogal.
Se eu tenho uma vogal, quando vai para a terceira pessoa do singular, eu vou fazer o acréscimo do S. Ah, legal. Por ser uma vogal, eu só vou acrescentar o S. Para quem? Terceira pessoa do singular. Ah lá, continuando mais um pouco. Terminou com E, o dance. To dance, verbo dançar. Eu danço, I dance. Na terceira pessoa, acrescentei o S. Ficou dances. O study terminou com Y. Então, quando vai para a terceira pessoa, virou studies. Opa, mas studies não era studies? Não era só colocar o S porque terminou com Y? Não. Aí entra uma regrinha interessante para o Y, mas antes do Y nós tivermos uma consoante. Quando nós tivermos uma consoante ao lado do Y, nós vamos retirar o Y e substituir por IES. Então, só ali para a terceira pessoa, resheet, você vai colocar o studies. Tirei o Y e coloquei o IES. Quando é vogal, só acrescento o S. Quando consoante, tiro o Y e coloco IES. Outros exemplos aqui também. Eu como, I eat. Se ele come, he eats. Terminou com T, coloco o S. I read. Eu leio. Agora, se ela lê, she reads. Coloquei somente o S. I work. She works. I watch. He watching. Watches. Porque agora terminou com CH. Então vou acrescentar o E e o S. Para fechar essa partezinha. O O terminou com O. Eu vou colocar o S? Não, vou colocar o E e o S. Então a frase eu vou, I go. Agora ele vai, he goes. Porque na terceira pessoa acrescento o E e o S. O do, que agora é verbo. Depois ele vai lá na frente, no nosso próximo vídeo, ele vai se transformar em auxiliar. Quando eu fizer uma pergunta, quando eu fizer a negativa usando o presente, ele vai virar auxiliar. Mas calma, vamos chegar lá daqui a pouquinho. Lá no próximo vídeo, né? Aí com isso nós temos ali, I do, eu faço. Ele faz, he does. Porque terminou com O, eu acrescentei o E e o S. Like vai virar likes. E live vai virar lives. Aqui sim, coloquei uma tabelinha para vocês poderem ficar um pouco mais sintonizados e entender um pouquinho também essa questão. De modo geral, a maioria dos verbos recebem S ao final. Então, read, quando vai para a terceira pessoa, o he, o she e o it, só para os três. Lá no singular, eles que vão sofrer alteração. Então, na terceira pessoa, se eu falar ela lê, então she reads. Coloco o S no final. Sentar, sit. Agora, ela senta ou ele senta, sits. Dormir, sleep. Ele dorme, he sleeps. Acrescentado somente o S no final. Mas se o verbo terminar com O, S, SH, CH, X e Z, aí entra aquelas terminações que nós vimos, que é o quê? O E e o S no final. Go, com goes. Olha lá, wash, washes. Lembrando que aqui, goes, does, misses, washes, watches, todos são verbos lá para a terceira pessoa. E se terminar com Y, for consoante ao lado, você retira e coloca o IS. Então o verbo tentar, que é try, vai virar tries. O verbo chorar, que é cry, vai virar cries. Lá para a terceira pessoa. Se for uma vogal, automaticamente eu vou somente acrescentar o S. Então, de stay, stays. Play, plays. Pray,
vai virar praise. Praise, aqui é a oração, jogar e o verbo ficar. Vamos pensar em alguns exercícios já para facilitar. E lembro que no começo do vídeo comentei com vocês a ideia da classificação, quando comecei a falar dos pronomes. Então, a mesma ideia aqui, ó. Classifique as frases. O que vai acontecer? I am a student. Eu sou um estudante. A classificação dela será qual? O I, lá naquela tabelinha, primeira pessoa. Da onde? Singular. É uma afirmativa. Está no presente simples. Então eu sei que ela será o quê? Uma afirmativa na primeira pessoa do singular e no presente simples. Né? Não tem nada além disso. We study a lot. Nós estudamos muito. Então será o quê? Uma afirmativa na primeira pessoa do plural e também está no presente. E he studies a lot. Nós teremos o quê? Uma terceira pessoa. Porque aqui é he, terceira pessoa do quê? Do singular. E ela está no presente simples. Então essa é uma classificação para facilitar na hora de vocês olharem para o material de vocês, ou até mesmo quando surge alguma eventualidade, você olha assim na hora da prova até mesmo, nossa, se eu consigo memorizar quem é quem, eu consigo pelo menos escrever a frase e entender como que ela está sendo processada. Ó, nesse exercício, nós vamos passar agora as frases para a terceira pessoa do singular lá no presente. Indiferente qual pronome for, nós vamos usar a terceira pessoa do singular. O que vai acontecer? O verbo vai sofrer alterações conforme as terminações. Lembram lá atrás aquela tabelinha? Então, agora aqui nós vamos ter essa ideia mais pontual. We study a lot. Nós estudamos muito. Na terceira pessoa, você pode optar por he, she, it. Então, qualquer uma delas, ali sem problema nenhum. Eu optei por he. Então vai ficar he studies a lot. O verbo fez a alteração porque aqui é uma consoante. Então sai dali o Y e substituído por IES. Então lá. I study at home. Eu estudo em casa. Você pode usar nas três pessoas. He, she ou it. Eu usei she para usar na frase. Então eu fiz a substituição para a terceira pessoa, o verbo modificou, então ficou she studies at home, para dizer que ela estuda em casa, que também é uma afirmação. Se fôssemos pegar aquela ideia de classificar também, saberíamos que ela está na afirmativa. E aqui, I walk on the street. Eu ando na rua. Então o que vai acontecer? Se eu usar lá na terceira pessoa, tanto um como o outro, que eu optei por he, então fica he walks on the street. Porque eu consigo daí montar a frase e fazer essa modificação entre primeira, segunda e terceira pessoa. Como a terceira pessoa é a que sofre a alteração maior, são as maiores e as únicas, né? Alterações é lá na terceira pessoa do singular. Então esses exercícios aqui é para dar um pouco mais de facilidade para você entender quem é a terceira pessoa e onde ela está. Então nós tivemos na aula de hoje a ideia, um trabalho mais curto para vocês pegarem, não adianta ficar aqui alongando muito, então é mais para vocês irem entendendo e conhecendo aos poucos. Presente simples, simple present. Basicamente, o que vocês precisam ter noção dele é o quê? É o verbo na terceira pessoa, que é o que vai dar aquela diferença. Entendeu quem que é a primeira, segunda e terceira pessoa, e sabendo que essa terceira pessoa do singular é a que modifica conforme as terminações dos verbos, aí você já tem pelo menos aí uns 70% do conteúdo garantido. A partir dos próximos vídeos, eu vou começar a trabalhar com vocês a negativa, a interrogativa, aí sim, entrando com o verbo to be. Depois, na sequência, o que vocês vão mandando para mim, eu vou também dando uma estudada, uma pesquisada e montando a aula para vocês. Mas espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. O canal é Yellow Crazy.
Por gostar de amarelo, acaba usando Yellow Craze ali no meio. Eu vou deixar também um e-mail abaixo aqui do vídeo para vocês poderem mandar informações, tirar dúvidas comigo e alguns assuntos que vocês queiram também. Espero que tenham gostado deste conteúdo e depois eu vou usando outros a mais. E até mais!